Boa noite. S. Daminelli, boa noite. Boa noite, Teodoro, Márcia, Marina, Leite, boa noite. Então vamos lá. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, Glória, Gabi Rodrigues, S. Daminelli, boa noite. Bom, pessoal, muito boa noite a todos. Domingo de sol e calor, dia 20 de setembro, anunciando a chegada da primavera. Eu sou José Fernando Pinto, advogado, poeta e colaborador do canal Mente Quântica. É um imenso prazer estar aqui mais uma vez, colaborando com o conteúdo do canal Mente Quântica para trazer informações de interesse relevante a todos os seguidores. O canal Mente Quântica possui colaboradores diversos com a única finalidade de oferecer aos seguidores um conteúdo rico em informações que possam contribuir com o crescimento pessoal de cada um, além de oferecer práticas de meditação, yoga, muita música de qualidade, terapeutas familiares, lives com psicólogos experientes, indicações de leitura e poesia. Além disso, nós temos a Rádio Canal Mente Quântica, a frequência que eleva a vida, oferecendo muita música e conteúdo 24 horas por dia. Baixe um aplicativo e tenham mais uma opção de boa música e informação disponível para vocês. Hoje nós teremos a presença muito especial do Dr. Marcelo Tassinari, advogado, professor de Direito, especialista em Direito Previdenciário e agora colaborador do canal Mente Quântica. Ele vem para oferecer aos seguidores as novidades acerca da Previdência Social para que todos conheçam os seus direitos. Nós tivemos uma grande reforma na Previdência em 2019 e 2020 nos forçou, por causa da pandemia, a utilizar de forma muito mais intensa a plataforma online da Previdência Social. Então hoje vamos falar um pouco sobre as formas de acesso aos direitos dos segurados. Mas antes de chamar o Dr. Marcelo Tassinari, eu trago o nosso texto de abertura. Remota possibilidade. O sol se põe longe daqui. O mundo deixa de existir. E com o anoitecer a ameaça. Toda a fragilidade sua e da sua cidade vem à tona para lembrar o que pensa, sabe lá. Todos os dias tem uma hora em que cai o horizonte e você cai em si. Da fragilidade sempre por um fio com a noite que vai chegar. E o fim do dia te persegue como a notícia, deixando no seu rastro a insegurança. De se sentir como só mais um, sem nome, só mais um número, perdido no meio de tanta indiferença, sabe lá. Parece distante, remoto talvez, mas um dia você terá a sua vez. O sonho se vai, assim como a fé, num simples apagar. Toda a fragilidade, o temor não é só seu. Tudo na vida passa, e se não passa, passa a ser. O reflexo da cidade no olhar de quem sofreu, marcado para sempre, e o número passa a ser o seu. Mas ainda há luz suficiente para ver o contorno da dor rondando você, da fragilidade de como está só esperando o amanhã chegar. Remota possibilidade, sem cor, sem rosto ou idade, o próximo número pode ser o seu. A expressão no seu rosto de ter sentido gosto só para lhe ser arrancado sem pedir licença. Felipe Seabra. Então, com esse texto, eu chamo o Dr. Marcelo Tassinari para juntar-se ao nosso bate-papo previdenciário dessa noite. Dr. Marcelo, estou aguardando o senhor.
Boa noite, doutor Marcelo Tassinari. Boa noite, tudo bem? Como está o senhor? Tudo bem? Tudo certo com o vídeo Graças a aí? Deus. Tudo excelente, o áudio está ótimo. O senhor está me ouvindo bem? Ouço bem, o senhor está me enxergando bem? Sim, Ah, excelente. que bom. Muito bem. Melhorou o áudio agora? Está ótimo, está ótimo. Que bom, que bom. Eu vou desativar os comentários aqui um pouco Sim. para a gente conversar. No final eu volto com os comentários para a gente responder algumas perguntas. Mas antes eu queria que o senhor se apresentasse para os nossos seguidores. Tudo bem. Primeiro, uma satisfação estar aqui a convite do canal Mente Quântica para levar informação previdenciária aí para todos os recantos do nosso Brasil, tá? E muito honrado de estar conversando com um poeta, não só um advogado, um poeta, né? Eu acompanhei bastante as suas postagens essa semana e vi que o amigo é um verdadeiro poeta mesmo, né? Eu não tenho esse dom, né? Mas tenho o dom de lidar com a legislação previdenciária. Então eu resolvi compartilhar com os amigos do canal Mente Quântica esses meus conhecimentos previdenciários. Eu sou Marcelo Tassinari, eu sou advogado aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de São Sebastião do Caí. Eu tenho especialização em Direito Previdenciário pela Escola da Magistratura Federal aqui do Rio Grande do Sul. Né? E nosso escritório trabalha com Direito Previdenciário há mais ou menos 18 anos. Então, a gente tem, assim, posso dizer com tranquilidade, quase 90% das demandas do nosso escritório hoje são demandas previdenciárias. São clientes de todo o estado, clientes de outros estados do Brasil também, graças a Deus, o processo eletrônico nos autoriza a fazer isso, né? E hoje até o que nos traz aqui é essas inovações que a pandemia nos trouxe, né, professor? Sim, na verdade, nós caminhávamos para esse salto tecnológico, né? Aos poucos. O INSS vem desde 2018 implantando essas novidades, mas a pandemia nos forçou a realmente dar um salto tecnológico para não ficarmos perdidos no tempo. E é importante que a gente traga isso para os segurados, né? Que todos os segurados tenham conhecimento disso para que não fiquem perdidos, né? E sem os seus direitos. Mas é um prazer tê-lo conosco, é uma honra muito grande tê-lo conosco. E a finalidade primeira do canal Mente Quântica é levar conhecimento, é levar crescimento pessoal aos seguidores. Então, eu acho que se nós pudermos contribuir com um pouquinho do que nós fazemos, né, do nosso trabalho, para o crescimento, para a informação dos seguidores, a gente está fazendo a nossa parte, colaborando com todo mundo. Né? Então, de antemão, já agradeço ao senhor pela disponibilidade do tempo e das informações. E já iniciando o nosso bate-papo, assim, para começar bem do raso Bem do mesmo, raso. bem do raso, vou perguntar para o senhor o seguinte: quem é o segurado da Previdência Social? Antes de falarmos dos direitos dele, mas quem é o segurado da Previdência Social? Isso é bem importante, na verdade, as pessoas, quando eu começo as aulas de introdução em direito previdenciário, né, as pessoas estão dizendo, o senhor fala em segurado, 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 assim, as pessoas não têm noção que a Previdência Social, ela é um seguro social, né? Ela é um seguro social. E quem é o segurado da Previdência Social? O segurado é aquele que contribui, né? Seja ele empregado, né? Agora, houve um crescimento muito grande dos microempreendedores individuais. Eu sou MEI, né? O cliente chega lá no escritório e diz, doutor, agora eu sou MEI. Então, o microempreendedor individual, né? O trabalhador, o agricultor em regime de economia familiar, ele é um segurado, ele é o chamado segurado especial, né? Nós temos também os trabalhadores autônomos, né? Os contribuintes individuais, todos aqueles que, de uma certa forma, hoje, pela legislação previdenciária, aquele que exerce uma atividade laborativa, ele é obrigatoriamente um segurado da Previdência Social. Se ele é empregado, a empresa tem que fazer o registro dele e incluir ele como empregado. Se ele tem o microempreendedor, se ele é microempreendedor, ele vai fazer o recolhimento na condição de MEI, ele é segurado.
E se ele exerce uma atividade laborativa, por exemplo, como pedreiro autônomo, eletricista autônomo, ele comprovando o exercício dessa atividade, né, ele é um segurado. Nós, como advogados, somos segurados obrigatórios, né, da Previdência, né? Exercendo a atividade de advogado, nós somos segurados obrigatórios da Previdência. Então, e na condição de segurado, nós estamos cobertos por um seguro social, porque a Previdência é um grande seguro social. Muitas vezes as pessoas chegam para nós lá no escritório, doutor, agora estou doente, o que eu faço? Estava pagando a Previdência? Não, não estava pagando a Previdência. Não estava pagando a Previdência. Pois é, mas eu não tenho direito a um benefício? Olha, às vezes a gente consegue contornar e dentro da legislação fazer a pessoa recolher as suas contribuições e acessar um benefício previdenciário. Mas às vezes não tem jeito. Eu digo assim, poxa, você é a mesma coisa, você chegou para mim, você bateu o carro na esquina, chegou para mim e quer fazer um seguro agora. Agora o carro já está batido, não dá mais. Né? Então, assim, a Previdência, ela exige que o segurado seja previdente. Faça a sua inscrição e faça o seu recolhimento. Mas, ao contrário de um seguro privado, né, por exemplo, a Previdência Social, ela pode deixar a pessoa até por 3 anos sem recolher e essa pessoa acessar um benefício previdenciário, né? Dependendo do tempo de recolhimento que ela tem, se ela está desempregada ou não. Ela pode ficar por até 36 meses sem recolher a contribuição previdenciária e ainda assim está coberto pela Previdência. Então, esse é o caráter social da Previdência, né? Do seguro social, propriamente dito. É o que nós chamamos de manter a qualidade de segurado. Exatamente. E é muito interessante porque a maioria dos clientes, né, que chegam no escritório, alguns até com os carnês ali debaixo do braço para comprovar que ele é um contribuinte, mas a maioria está perdida, não sabe exatamente quanto tempo contribuiu, quanto falta para contribuir, se tem direito à aposentadoria, se não tem. E uma das grandes vantagens da nova plataforma do INSS é isso, que a pessoa pode manter esse controle prévio, né? É claro que isso aí demanda tempo ainda, né? As pessoas têm que se educarem para isso, mas daqui a algum tempo as pessoas terão esse controle na palma dos celulares, né? Não é nem na palma da mão, nos celulares. Esse é um dos grandes saltos tecnológicos que eu acho muito importante. O que aconteceu? O senhor falou logo na abertura, ali eu estava acompanhando a abertura, a pandemia, ela trouxe modificações e trouxe avanços que não vão retroceder mais. O INSS já de algum tempo ele vinha procurando avançar do ponto de vista tecnológico e até, de certa forma, afastar o segurado da Previdência Social das agências, né? Assim como os próprios bancos, né, com seus aplicativos. Não, você não precisa mais ir no banco, você faz tudo no seu telefone, você faz tudo no seu computador. E a Previdência ela estava caminhando nesse sentido. E a pandemia fez acelerar os processos, né? Quem trabalha com a área de informática, eu já conversei, eu tenho amigos na área de informática, na área de programação, eles comentaram que a pandemia antecipou em 5 anos alguns avanços tecnológicos, né? Hoje, né, nós já temos essa condição. Se a pessoa tiver um pouquinho de paciência e de preparo, hoje ela já consegue saber a vida laborativa dela na Previdência ou acessar o seu extrato previdenciário, os seus vínculos através do seu celular. Já pode fazer, ficou doente, já pode encaminhar um auxílio-doença do seu celular. Eu até, de certa forma, ainda não recomendo isso. Por quê? Porque como os peritos estão fazendo as perícias à distância, eu ainda não recomendo que o segurado faça sozinho esse encaminhamento de benefício. Pode fazer sem problema nenhum. E se precisar da ajuda dos advogados, depois para arrumar o que não deu certo, né, a advocacia previdenciária está aí para isso também. Mas o momento, com essa questão dos peritos não estarem indo nas agências e fazendo só perícias à distância, ele exige que tu tenha um atestado médico, um laudo médico muito bem preparado. Então, hoje o segurado já pode, inclusive, pedir a aposentadoria pelo celular. Encaminhar fotos dos documentos.
nos processos. Mas isso demanda, muitas vezes, um conhecimento que o segurado não tem, né? Da própria tecnologia, né? Eu vejo assim, às vezes chegam lá, eu chamo assim dos vovôs e as vovós, chegam lá acima dos 60 anos, tentando encaminhar um benefício de auxílio-doença. Pois é, diz que dá para fazer pelo celular, eu liguei para o telefone 135, a moça disse que eu posso encaminhar o atestado médico pelo celular, mas muitas vezes eles nem têm o aplicativo baixado no celular ou não sabem usar o aplicativo, né? Então, não é tão fácil, mas assim, é um avanço tecnológico que não retrocede mais, né? É um avanço tecnológico que não retrocede mais. Nós vamos ter cada vez menos servidores nas agências do INSS e cada vez menos pessoas segurados indo ao INSS para obter os seus direitos, né? Sim. O próprio cadastro de senha, às vezes, é uma maratona para o segurado que não está habituado com tecnologia. Então, tem todo esse contexto aí que a gente tem que vencer, né? Mas é isso que o senhor acabou de falar. É um salto tecnológico, é um salto no progresso da tecnologia que não tem volta. E isso é bom, isso não é ruim, né? Isso é bom porque facilita em muitos aspectos a vida do segurado. Então, essa questão do controle da vida, né, das contribuições, por exemplo, eu acho que é excelente. A pessoa que for cuidadosa, ela vai conseguir ter isso em mãos o tempo todo. Então, continuando aqui bem do início do que Sim. é o segurado da Previdência Social, mas isso fica à vontade, tá? Aqui, na verdade, o que nós temos que fazer é esclarecer para os seguidores da melhor forma possível. Então, assim, não tem problema sair do roteiro, o importante é levar a informação para o pessoal. Exatamente. Mas vamos só trazer aqui quem vai estar ali na categoria do contribuinte individual e na categoria do segurado individual e do segurado facultativo. Você já falou do especial, que é o rural. Sim. Quem é o contribuinte individual? Ele nasce por conceitos lá desde o começo da 8.213, ou desde da LOPS, né, da primeira legislação. O contribuinte individual ele nasce como sendo aquele autônomo, né? A pessoa que exerce atividade em nome próprio, né? Depois surge a figura do empresário individual, né? Não o microempresário individual, o MEI, não o MEI, o empresário individual, né? O sócio de empresa também na condição de contribuinte individual. E até 2003, e isso é importante, aí já vai uma informação que serve aos advogados e também serve ao empresário, né? Porque até abril de 2003, a maioria dos empresários não sabe. Ele era obrigado a fazer o recolhimento da sua parcela da contribuição. A partir de abril de 2003, essa responsabilidade passa para a empresa. A empresa retém do prolabore dele e paga. Mas até abril de 2003, essa responsabilidade era do empresário. Então, muitas vezes o empresário chega no nosso escritório e diz, olha, eu tenho empresa desde 1990. Aí você pega lá e diz, olha, tem uma lacuna aqui entre 97 e 2013 que não tem recolhimento. Eu disse, não, mas eu pagava, a empresa pagou tudo. A empresa pagou a parte da empresa. E aí ele tinha que ter feito o recolhimento da parte dele sobre o prolabore. Tá, mas eu dava todo o dinheiro por conta, não. Tem que ver essa questão direitinho, mas tem o recolhimento da sua parte que não foi feito. De 2003 para cá, dá para ver direitinho no contra-cheque de prolabore a retenção da contribuição previdenciária e o pagamento, aí sim, na GFIP da empresa aparece o recolhimento das duas parcelas. Então, até um detalhe importante que me surgiu agora na mente, porque às vezes o empresário chega no nosso escritório, não, mas eu sempre paguei pela empresa, sim. Mas antes de abril de 2003, tinha a parcela, que era de responsabilidade dele, como pessoa física, efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária dele, da parte dele. Então, o contribuinte individual, por si, é o empresário, é o autônomo, né, que faz a sua inscrição na Previdência Social, né?
O segurado facultativo é aquele que, não sendo um segurado obrigatório, ele não é empregado, ele não é trabalhador avulso portuário, ele não é segurado especial agricultor, ele não é contribuinte individual, né? E ele deseja contribuir. Normalmente, para a gente ter uma ideia, assim, por exemplo, para exemplificar melhor, é a figura do estudante. Aquele até que está fazendo um estágio, né? Fazendo um estágio obrigatório, ou estágio curricular, ou estágio através das entidades que encaminham, das empresas que encaminham para prestar estágio, principalmente em órgãos públicos e empresas, né? Esse, na verdade, quando ele vai trabalhar como estagiário, ele não recolhe previdência. E se ele quiser já se inserir no mercado e ter a cobertura securitária, né? Porque ninguém está livre do infortúnio, as pessoas às vezes não se dão conta que às vezes ao sair para ir para o trabalho, ou mesmo estando em casa no final de semana e cai de uma escada e quebra um pé, se tiver o recolhimento previdenciário, tem o seguro. Nós tivemos uma situação de uma estagiária de uma instituição financeira, de um banco, que ela foi lá no escritório, perguntou como é que fazia a inscrição, a gente fez para ela. Curiosamente, num terceiro mês que ela estava recolhendo a previdência, ela tem uma queda em casa e 2 fraturas na perna. E é um acidente de qualquer natureza. E ela está coberta, ela não tem a necessidade de carência, né? É um acidente de qualquer natureza. Ela estava na qualidade segurada, ela estava recolhendo a previdência e encaminhou. Se ela não tivesse feito aqueles recolhimentos, ela ia ficar sem renda pelo período de afastamento do trabalho. Ou daqui a pouco ela ia começar a trabalhar de muletas, para não perder a bolsa de estágio, né? Então, por isso que às vezes as pessoas, eu voltando ao primeiro ponto lá do segurado, né? A importância de tu estar vinculado a um seguro social. Com apenas 3 parcelas, ela teve 2 meses de benefício previdenciário garantidos, que foi o tempo necessário à recuperação dela, ao retorno ao trabalho. Então, a figura do contribuinte individual é aquele autônomo, normalmente de profissão regulamentada, é o médico, o dentista, que trabalha de forma autônoma, né? É o advogado, é o pedreiro, é o eletricista, que não constituiu uma empresa. Se você faz, hoje em dia, a maioria por questões tributárias, a maioria dos autônomos constitui empresas individuais ou faz seja microempreendedor ou empresa individual. Hoje já existe a figura da sociedade individual de advocacia também, né? Então, se ele não tem uma empresa, mas ele exerce advocacia, é pedreiro, é eletricista, é mecânico autônomo, ele é segurado obrigatório, ele é contribuinte individual, né? Ele pode ser devedor da Previdência, e às vezes, né, talvez não nessa live, mas em outras futuras possíveis, às vezes ser devedor da Previdência não é tão ruim. Porque às vezes você ter sido segurado obrigatório lá nos anos 2000 e não ter recolhido a Previdência, pode ser os 2 anos que lhe falta para lhe dar a aposentadoria. Vai te salvar agora na Vai hora te de morrer. salvar agora, né? Então nem sempre é ruim tu ser um devedor da Previdência. É verdade. Mas o problema é que a maioria dos segurados, né, a imensa maioria, só tem em mente a aposentadoria. Esquece desses benefícios que o seguro proporciona, o seguro social proporciona. Então, né, o auxílio acidente, o próprio auxílio maternidade, né, o auxílio doença, e isso é muito importante. Então, é importante esclarecer as pessoas por isso, né? Então, depois de 15, 20 anos contribuindo, a pessoa está preocupada em aposentar, Exatamente. né? O que fica cada vez mais raro agora, a partir de agora. Doutor Marcelo, foi muito bem colocado. Agora, e a perda da qualidade de segurado? Então, nós falamos do segurado, como ocorrem, né, as perdas da qualidade de segurado, que são diferentes. Pois então, né? Aí, o que acontece? A pessoa está trabalhando, vamos falar várias situações. A pessoa está trabalhando e perdeu o emprego. Nossa, perdi o emprego, e agora? O segurado empregado,
ele mantém essa qualidade de segurado da Previdência Social por 12 meses. Tá, mas quantos meses de recolhimento eu tenho que ter para manter a qualidade de segurado por 12 meses? Você pode ter ingressado na Previdência Social, ter trabalhado um mês de carteira assinada, não ter dado certo naquele contrato de experiência, e o empregador veio a pandemia. O empregador, o que ele fez? Não, vou encerrar esse contrato de experiência. Não sei o que vai ser da minha empresa, o que vai ser da minha loja, do meu comércio, não sei como é que foram as questões aí em Minas Gerais. Aqui no Rio Grande do Sul foi bastante tenso, na região de Grande Porto Alegre aqui. Os comércios ficaram vários meses sem abrir as portas. Então, isso trouxe bastante insegurança para os comerciários. E aí, vamos lá, o rapaz começou a trabalhar em março, veio a pandemia, a empresa teve que fechar as portas aos clientes. E o que ele fez? Ele perdeu o emprego. Ah, mas ele trabalhou um mês só. Ele era segurado da Previdência e vai manter essa qualidade de segurado por 12 meses. Ah, então quer dizer que, de repente, se ele ficar doente, ele pode ter um benefício. Não, ele pode não ter acesso a todos os benefícios. Mas, por exemplo, naquela situação, se ele sofrer um acidente de qualquer natureza, ele vai ter o auxílio-doença. Se ele ficar doente por uma doença que não for acidentária ou do trabalho, né, ele não vai ter o benefício, porque ele não vai ter Ele tinha um mês só de recolhimento, então ele não vai ter a carência mínima para ter o benefício, mas um acidente sim. Se ele vier a falecer nos 12 meses seguintes, vai deixar a pensão por morte. Né? Então, por isso que a gente diz a importância de estar vinculado ao seguro social. Né? Pensa, com um mês de recolhimento, que não precisam não ser nem 30 dias de trabalho, né? Não precisam ser nem 30 dias de trabalho, um mês de recolhimento. Ele vai ter a garantia de, por 12 meses, nos 12 meses seguintes, ter a cobertura de um auxílio-doença se ocorrer um acidente de qualquer natureza, ter a cobertura de uma pensão por morte, eventualmente, né? Se acontecer o óbito nos 12 meses seguintes. E ele pode ter isso prorrogado por até 24 meses, se comprovar o desemprego, né? A situação de desemprego. Então, veja só, a pessoa trabalhou um mês, mantém a qualidade de segurado por mais 12 meses, e se comprovar que está desempregado e não consegue emprego no mercado de trabalho, pode tê-la prorrogado por 24. Qual é os benefícios que ele vai ter? Auxílio-doença por acidente de qualquer natureza, porque ele só tem uma contribuição, ou pensão por morte, né? Não vai ter acesso à aposentadoria. Pode, eventualmente, ter acesso a uma aposentadoria por invalidez, se esse acidente de qualquer natureza o deixar inválido. Né? Pode ter auxílio. Não vai ter salário maternidade, porque não vai ter as 12 contribuições. Né? As 10 contribuições, na verdade. Então, mas mantém a qualidade segurada por até 24 meses, com apenas uma. Se tiver 12 ou mais contribuições, aí sim. Se tiver mais de 12, vai ter direito ao salário maternidade, vai ter direito ao auxílio-doença por doença também, né? E se tiver mais de 120 contribuições ou mais de 10 anos, aí essa qualidade segurada é aquilo que eu falei lá no começo ali, vai por até 36 meses. Por até 3 anos, né? Então pensa, né? Qual é o seguro que o senhor deixa de pagar e daqui a quase 3 anos, né? Você vai ter acesso a um benefício. Nenhum. Por isso a importância. Não, Eu defendo bastante a Previdência Social, eu sei de todos os defeitos dela, trabalho com isso já, eu fui servidor público antes disso, então eu estou vinculado à Previdência Social desde 94 como servidor público e depois de 2001 para cá como advogado. E trabalho com regimes próprios e regime geral. Então, eu consigo ter a dimensão, e eu sei da importância da Previdência, porque muitas vezes, aqui no escritório, por exemplo, a gente já fez benefício previdenciário para morador de rua. E a gente foi ajudar uma pessoa e achou que ela ia fazer um benefício assistencial, né? E, na verdade, ela tinha mais de 60 anos, era uma mulher, e ela tinha mais de 15 anos de contribuição, ou seja, ela tinha direito a uma aposentadoria por idade. E estava morando na rua e não sabia. Quer dizer, daí a importância das pessoas conhecerem seus direitos. Exatamente. E não terem vergonha de perguntar, né?
Que é outra coisa que o Brasil. sim, Eu acho que isso é mais típico do perfil do brasileiro, assim, o brasileiro tem vergonha de perguntar as coisas, né? Às vezes perguntar, sim. né? Essa senhora, por exemplo, ela morou 7 anos na rua sem precisar, pois ela poderia ter recebido uma aposentadoria por idade. Ela já estava com 67 anos quando nós encontramos ela. Ela poderia ter recebido esse benefício desde os 60. Pois é. É muito importante, é esclarecedor a gente ouvir isso, né, de um profissional da área e que fique muito claro para os segurados. Busquem os seus direitos, né? Se não tiverem conhecimento, procure um advogado de sua confiança. E aos colegas, né? Se E aos colegas não tenham, não se inibam de dar informação, de orientar as sim, sim, pessoas, né? Eu sei que muitas sim, vezes exatamente. os honorários advocatícios eles são importantes, mas eles não podem pesar o tempo todo, né? Sim, sim. Eu sempre coloco para as pessoas o munus público, que é a função do advogado. Você tem a obrigação, você tem um munus público que você tem que colaborar com a sociedade de uma forma ou outra. Então, o advogado previdenciarista, principalmente, atende uma determinada classe de clientes que é muito importante esse tipo de informação, esse tipo de esclarecimento. Então, Marcelo, muito importante tudo que o senhor falou. Vamos falar um pouco agora do acesso do segurado, do acesso direto mesmo. Eu, segurado, quero fazer uma solicitação ao INSS, à Previdência Social. Já tentei via 135 e fiquei esperando algumas horas. E alguém me falou que existe uma plataforma chamada Meu INSS, que eu consigo acessar aqui da minha sala. E aí eu consegui acessar, criei uma senha, e agora? O que eu faço? Eu posso pedir a minha aposentadoria pelo meu INSS? Pode, na verdade, assim, eu começo sempre dizendo assim, o primeiro canal de acesso, 135. Acho que é o primeiro para tornar mais fácil a vida do segurado, até para ele, porque ele não está. E às vezes até para o advogado é difícil a dinâmica da página, né? Mas vamos começar pelo mais fácil, 135. A pessoa liga para o 135 e conversa e tenta fazer o seu requerimento pelo 135, né? Tenta tirar as suas dúvidas, até mesmo pegar a orientação de como fazer, porque hoje nós temos, você pode pedir a aposentadoria não só pelo seu computador em casa, o notebook, o tablet, mas também celular, né? Você pode pedir a aposentadoria por um celular. O trabalho hoje da DataPrev é de montar a estrutura do sistema de forma que a pessoa possa fazer, porque hoje nós temos o quê? Mais de 200 milhões de linhas de celulares no Brasil, né? Na verdade, hoje existem mais linhas de celulares do que habitantes. Que é até chega a ser engraçado isso, mas nós temos hoje mais linhas de celulares habilitadas no país do que habitantes, né? Então, hoje, os órgãos públicos e a DataPrev, hoje ela trabalha com a plataforma de forma que você possa fazer isso através do celular. Às vezes é difícil fazer a própria senha. Nós passamos por uma situação no escritório há cerca de 2 semanas, mais ou menos, e essa semana uma colega também passou pela mesma situação. O nome da mãe do segurado estava errado onde? Na Receita Federal. Não era nem no INSS que estava errado. Era na Receita Federal, não era no Cadastro da Previdência. Tanto que nós não estávamos conseguindo gerar a senha, dava divergência de dados. Aí tem um link próprio para você acessar sem a senha da Previdência para pedir para atualizar os dados cadastrais na página do meu INSS, meuinss.gov. Né? Meuinss.gov.br. Deixa eu só confirmar aqui. meuinss.gov.br. Você acessa lá, tem um lugar próprio para atualizar os dados cadastrais sem senha. Quando você não consegue gerar a senha, você tem que atualizar os dados. E aí você manda foto. Ele tem um lugar para inserir documentos. Aí você manda foto do documento de identidade, manda foto do CPF, se tiver um CPF separado. Você pode mandar foto de um comprovante de residência. E isso vai para um servidor analisar. Ele faz tudo certinho. Ele fez, ajustou tudo. E
A gente tentou fazer a senha e não conseguia. Tentou fazer a senha de novo, não conseguia. Entramos em contato com o pessoal da agência por e-mail e o servidor informou o seguinte: olha, o nome da mãe está errado na Receita Federal. Você vê, a gente ia virar meses ali tentando fazer a senha e não ia conseguir nunca. Aí a gente pediu para o segurado ir até a Receita, levar o documento de identidade. Na verdade, não foi na Receita, aqui foi no serviço dos Correios, né? Ele foi até os Correios. Nos Correios arrumou o nome da mãe. No dia seguinte, se gerou a senha. Então, o acesso ele não é tão simples. Por isso que a gente sempre recomenda, assim, a pessoa procura um advogado previdenciário da sua confiança, que vai lhe orientar. Não é uma questão de corporativismo da advocacia, é porque às vezes é difícil para o próprio advogado manejar o sistema. Mas sim, está totalmente à disposição, se a pessoa quiser fazer, pode fazer, mandar os seus documentos para ele. Gerou a sua senha, gerou. Vou encaminhar minha aposentadoria. Perfeito. Vai fazer um agendamento de serviço à distância. E o nome é esse mesmo, é agendar um serviço à distância. Né? A pessoa diz assim, não, mas eu não vou ir lá, sim, mas tu vai agendar porque, na verdade, tu vai encaminhar documentos e em determinado momento esse teu requerimento à distância ele entra numa fila nacional. Ela começou regionalizada, né? Hoje ela é nacional. Eu já tive benefícios de clientes meus aqui de São Sebastião do Caí região deferidos em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, em Anápolis, Goiás, Caicó, no Rio Grande do Norte, Marabá, no Pará, servidores de outros estados pela fila nacional analisando. O mais próximo de cidade que já analisou documentos nossos aqui, mais ou menos 100 quilômetros da nossa cidade. Então, entra de fato para uma fila nacional. Né? E por que o auxílio e orientação de um colega da área? Né? Porque o que está acontecendo no judiciário? Tá? Se a pessoa entra lá, mandei foto da minha carteira de trabalho, mandei foto dos meus documentos pessoais. Ah, mas eu queria um período de insalubridade. A pessoa não sabe se ela tem direito àquela insalubridade ou não, não sabe o documento que tem que mandar junto para essa insalubridade. Ah, mas eu tinha um tempo de agricultura com os meus pais lá, quando eu era mais novo, meus pais eram agricultores, eu podia ter somado. A pessoa não sabe o documento que tem que mandar e não vai, pelo celular ou pelo computador, não vai saber formular esse pedido para fazer uma justificação administrativa, para juntar um PPP, para juntar um anexo 2 de tempo rural. Ela não vai ter essa. E nós estamos com alguns problemas, eu não sei como é que está aí na região de Minas Gerais, mas aqui no Rio Grande do Sul já está acontecendo de, às vezes, os juízes identificarem que se os documentos não estão no processo administrativo, o segurado eventualmente não recebeu os atrasados daquela aposentadoria. Então, e isso está tramitando, inclusive, um projeto de lei no Congresso Nacional para justamente fixar a data de início do benefício na data em que a pessoa apresentar toda a documentação. Então, por isso que cada vez mais nós, colegas, a nossa responsabilidade como advogados e profissionais do direito, né, de não sermos mais meros despachantes previdenciários, eu tenho dito isso desde o começo de 2019, quando começou a reforma da Previdência, ainda mais, e estou dizendo mais agora. A gente tem que conhecer bem a matéria para não prejudicar. E a pessoa também, cuidar para não se prejudicar nos requerimentos, né? Faz pedidos com documentação incompleta, que acaba lhe prejudicando ali adiante, a pessoa acaba não recebendo o seu benefício, ou retardando a concessão de um benefício, né? Retardando a concessão de um benefício. E depois chega desesperado no escritório quando tem o indeferimento do pedido e acha que a gente faz milagres. Então, milagres nós não fazemos, né? Ainda. Lembrando que lá na plataforma o segurado vai ter acesso ao seu CNIS, né, o seu cadastro de condições. Seu extrato. Vai ter acesso a um simulador, né, para verificar lá, uma calculadora e um simulador para verificar o tempo. Então, é importante que os segurados conheçam realmente a plataforma. Então, Marcelo, eu vou abrir aqui os comentários, né, para ver se a gente tem alguma dúvida dos seguidores que queiram perguntar para o senhor. E a gente pode continuar conversando aqui sem problema. E deixa eu lhe dizer um detalhe só muito importante, tá, em relação ao simulador.
Se a pessoa tinha um contrato de trabalho numa empresa lá no início do ano 2000, saiu dessa empresa e essa empresa não encerrou o vínculo no INSS como deveria, não fez a informação adequada, ou simplesmente a empresa fechou e não mandou as informações para a Previdência, esse tempo de contribuição de 2000 para cá, ele vai estar com o vínculo em aberto. E o simulador frequentemente tem considerado como se a pessoa estivesse trabalhando nessa empresa até hoje. Muitas vezes chegam clientes para nós lá com cálculos dos simuladores. Olha aqui, doutor, o site da Previdência diz que eu tenho direito, mas eu fui encaminhar o benefício e foi indeferido. E aí ele disse, mas eu tenho aqui a prova que o INSS disse que eu tinha direito de me aposentar. E a gente vai olhar e vai fazer a comparação, e aí a gente nota qual é o erro do simulador. É considerar como que essa pessoa tivesse com essa empresa do ano 2000 até hoje, ou seja, 20 anos com contrato de trabalho, onde na verdade ela teve só alguns meses. Então, o que acontece? Se esse contrato está em aberto até hoje, todas as lacunas que essa pessoa não trabalhou até hoje, o sistema vai somar como trabalhado. E aí a pessoa chega no seu escritório e diz assim, não, eu já tenho mais de 20 anos aqui, ó. Eu estou com uma senhora segurada, mais de 60 anos, né, de idade, teria direito com mais de 15 anos, pode pedir aposentadoria. Mas aqui, ó, o computador diz que eu tenho mais de 60 anos. Né? E é mais de 20 anos de contribuição. Eu disse assim, não, só um pouquinho, a senhora teve... Estou olhando na sua carteira, mas a senhora não tem os 15 anos. Não, mas aqui, ó, o simulador está dizendo aqui, ó, doutor. Está aqui no papel. Aí você vê e mostra para ela, não, está aqui, ó. Ele conseguiu até 2020. E com alguma frequência tem aparecido isso. Tá? Sim. Daí a importância, né, de ter o conhecimento e de buscar quem possa lhe orientar. Doutor Marcelo, a Glória mandou um comentário aqui agora perguntando o seguinte, quem tem 2 empregos de carteira assinada, isso conta para a aposentadoria? Conta. Conta de que forma, Glória? Conta o tempo concomitante de trabalho, não. Você trabalhou 12 meses em 2 empresas, você vai ter 12 meses de contribuição. Mas a sua contribuição ela vai somar. A renda de cada trabalho vai se somar. E isso agora a jurisprudência já definiu também. Não, antes, durante muito tempo, a Previdência somava numa proporcionalidade. Agora não. Se você ganha R$ 1.000 num emprego mais R$ 1.000 no outro, você tem 2.000 de salário de contribuição naquele mês. Tá? Então, assim, a sua renda vai somar. O tempo de contribuição vai ser um só. 12 meses. Tá? 12 meses. Mas a sua renda vai somar. Sem problema nenhum. Ok. Glória, se você entendeu, dê um sinal para a gente. Se quiser fazer outra pergunta, fique à vontade. Os demais seguidores, eles vão Exatamente. aproveitar. Doutor Marcelo é professor, especialista em direito previdenciário. É uma excelente oportunidade para sanarmos as nossas dúvidas. Fiquem à vontade. Sabe, nosso poeta, né? Eu vejo que as pessoas, elas muitas vezes, elas têm as dúvidas e não querem fazer a pergunta. E eu digo sempre assim para os meus alunos em sala, façam a pergunta. Vocês não podem sair de uma sala de aula com dúvida. Vocês não podem sair de um escritório de advocacia com dúvida. E aí hoje, nesse mundo virtual, eu vou mais longe. Você não pode sair de uma live com dúvida. Se você tem dúvida, faz a Verdade. pergunta. Né? É muito importante esclarecer. E assim, às vezes são dúvidas de outras pessoas, às vezes as pessoas podem julgar que são bobagens e são pontos fundamentais para acessar o seu direito. Então, não tenham vergonha de perguntar para ninguém, não tenham vergonha de buscar o direito que é seu. Tá? E o conselho é procure um profissional da sua confiança, Exatamente. mas busque o seu direito. Sempre isso, né? Porque a advocacia é uma relação de confiança. Né? E é importante que o profissional, além de qualificado na área, ele seja da confiança da pessoa. Com essa questão das dúvidas, eu dou aula na escola Prioritar aqui, no curso em que dá cursos para advogados, para profissionais do direito e cursos de atualização.
E essa semana, num grupo da escola, sexta-feira pela manhã, num grupo da escola ali, um ex-aluno colocou uma dúvida e aí começamos a debater aquela dúvida, né? Começamos a debater aquela dúvida no grupo e ela começou a colocar as informações do segurado, e se tinha direito ao auxílio de audiência, se não tinha, foi indeferido, o que que fazia. E eu comecei a responder, a montar, depois ao final de uma hora, eu disse assim, olha, tivemos hoje aqui, em cima da dúvida, uma aula prática de benefício por incapacidade, onde a gente tratou carência, que é o tempo necessário para se ter direito ao benefício de auxílio-doença, que são 12 meses. A gente tratou a perda da qualidade de segurado, a manutenção da qualidade de segurado, que é aquele período de graça, né? Que a gente falou de 12, 24 ou até 36 meses, dependendo da categoria, né? A gente falou do benefício no caso do requerimento à distância, né, da perícia médica à distância, né, só com documentos, na possibilidade de repente, você discutir isso em juízo, né? Então, se montou todo um processo judicial em uma hora de perguntas e respostas, né? Se montou todo um processo judicial. Bom, até eu brinquei assim com a colega, com a doutora, ela falou, doutora, se a senhora copiar e colar essa conversa do WhatsApp no Word, a senhora tem inicial pronto. Porque foi citado os artigos de lei, foi citado tudo, e nós tivemos uma hora de aula prática de benefício por incapacidade. E eu não tenho essa dificuldade de transmitir o conhecimento. Se as pessoas quiserem me perguntar e esclarecer dúvidas, eu não vejo um problema em compartilhar. Porque é justamente isso. Quando o pessoal do canal me procurou, acho que pode mencionar, a Kênia me procurou, ela perguntou assim para mim, doutor Marcelo, o nosso canal ele gosta de divulgar informação. O senhor tem algum problema? Eu disse, não. Eu já faço isso aqui na Rádio Bandeirantes em Porto Alegre, né? Eu já faço isso aqui na TV Band RS, né? E faço isso nas escolas onde eu dou aula. E por que não para o canal Mente Quântica? Sim, não. E o nosso papel é esse mundo público que nós temos a obrigação de ter. Olha, a Érica está perguntando aqui, doutor Marcelo, se faltar o PPP e a empresa já fechou, perde-se o tempo, perde-se o direito, aquele período especial que nós chamamos? Não necessariamente. A empresa já fechou. Se você não consegue o formulário PPP, mas você consegue outros documentos para provar que tinha essa atividade especial, né? Você pode pedir, se o INSS indeferir, você pode pedir num processo administrativo uma justificação, uma JA que se chama, que é uma justificação de administrativa, para que seja feita uma perícia em empresa similar. Se você não conseguir isso na via administrativa, você pode pedir isso, uma perícia em empresa similar, num processo judicial, que é bem comum. Aqui, por exemplo, há alguns anos nós tivemos a crise do couro e do calçado, várias empresas calçadistas fecharam na região do Vale dos Sinos e do Vale do Paranhana, e a gente consegue fazer esses pedidos em processos judiciais e fazer perícias em empresas similares, do mesmo ramo, mostrando que a pessoa exerceu a atividade, o tipo de atividade que exerceu, e o perito vai e executa a perícia de insalubridade ou periculosidade em empresa similar. Ok, excelente. O PPP, nós não falamos disso hoje, a gente deve falar isso posteriormente, tá? Falar de aposentadoria especial. Vamos falar, precisa de uma live só para ela. Isso, né? Aqui na nossa região, nós temos aqui várias siderúrgicas, então, assim, é o tema mais tratado aqui nos escritórios de advocacia. Mas nós vamos tratar disso no tempo certo. A Glória, que o senhor respondeu agora há pouco, ela voltou aqui com a dúvida falando o seguinte: meu esposo trabalhou em 2 empregos de carteira no período por 2 anos. Tá. Eu acho que, na verdade, é só esclarecer se esse período está contando de forma concomitante, esse período concomitante está contando como um só. Então, trabalhou 2 anos e conta-se 2 anos. Exatamente. O salário é que soma. Soma apenas o salário. Ele tem 2 anos, ou seja, 24 meses de contribuição. Não vai ser contado 2 em cada empresa, ou seja, não vai ser contado 4 anos. Porque o tempo não é concomitante. Quer dizer, desculpa, o tempo é concomitante. E ele não soma em dobro. O tempo não dobra. Ele só vai ter algum acréscimo se em algum desses empregos ele teve atividade especial. Aí vai ter o acréscimo da atividade especial, converter o tempo especial em comum. Se não, é o seguinte: ele trabalhou 2 anos, 24 meses em 2 empresas ao mesmo tempo,
ele vai ter a renda dobrada, ou seja, a soma das duas rendas, mas de tempo de contribuição apenas os 2 anos. Os O 2 tempo não anos. dobra. Dobra a renda, mas não dobra o tempo. Dobra a renda, que é importante para o cálculo do salário dele quando ele requerer o benefício. Exatamente. Glória, te esclareceu? Você quer fazer mais alguma pergunta? Aproveite. Não é todo dia que nós temos aqui o doutor Marcelo para esclarecer, apesar que agora a gente vai explorar isso um pouco mais. Vamos explorar sim. Me coloquei à disposição, disse para ela que eu gostei. É encerrar o seu final de semana bem e começar a semana melhor ainda. Ela perguntou, se você não se importa, é Sim. domingo, 9 da noite. Se não importa, encerra bem o meu final de semana e abre a minha semana melhor ainda. Não, e assim, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que nós temos. Exatamente. Então, assim, as lives vieram para isso, para uma nova ferramenta. Ó, e o tempo de quartel, conta? Foram 4 anos de quartel. Conta. Marcelo. Tempo de serviço militar, sim, conta. Você vai ter que ir até o quartel, né? Pedir a certidão de tempo de contribuição militar, o quartel fornece, e vai averbar esse tempo, seja no regime próprio, seja... A gente nem falou, né? A gente estamos falando hoje só de INSS, mas seja lá no INSS, vai pegar o seu tempo de serviço militar e levar lá. Não basta ter, antigamente havia aquela carteirinha de serviço militar, em que depois que o militar saía, ele ia lá todo ano e renovava ela, né? Cumpria lá, me foge a palavra, agora tinha que ir anualmente lá na junta de serviço militar ou no quartel lá se apresentar. E aí naquela carteirinha dizia que ele prestou o serviço, né, durante 4 anos. Não, é preciso que ele vá pedir uma certidão de tempo de contribuição militar, e essa certidão ele vai juntar naquele processo que ele vai tirar foto lá com o celular, né? Ele vai fazer o pedido lá. Mas por isso que é importante assim, ó, tirar todas as dúvidas e depois, se permanecer dúvidas, pega toda a sua documentação e me leva para um advogado da sua confiança, né? Isso. E é muito comum, aí no correr do processo, o INSS fazer um pedido de exigência de documentos. Então, as pessoas... o INSS está pedindo uma tal de exigência, o que eu tenho que fazer? Procure um advogado, o advogado vai... Eu ia lhe perguntar agora, nunca chegou para o senhor no escritório um segurado que já vem com a exigência? Ele já começou e ele veio uma coisa, vem uma coisa para ele por e-mail. Recebi um e-mail do INSS, o que é essa tal de exigência? Assim, não, você tem que apresentar um documento. Agora o que eu faço? Eu procuro normalmente não pegar, mas quando eu vejo que a pessoa está muito, muito perdida, eu pego o processo em andamento para encerrar, entendeu? Para fazer a parte final. Mas normalmente eu procuro até orientar essa pessoa para que ela dê seguimento até o processo dela se encerrar, administrativo, com a concessão ou não, né? Mas eu normalmente eu não gosto, porque assim, ó, eu já vejo todos os vícios que tem, isso aqui tende a dar errado, entendeu? Mas eu procuro orientar, fazer a pessoa ajustar. Já aproveita, às vezes na exigência eu vejo assim, ó, tá pedindo a certidão de tempo militar. Não, tu vai no quartel e pede. Escuta, e tu não foi metalúrgico? Fui. Então tu já leva junto. Quando tu juntar a certidão, tu me junta o PPP da metalurgia. Tá, mas posso juntar agora? Junta agora, porque assim, ó, como não foi lá no começo, junta agora. Aí daqui a pouco ele veio com uma nova exigência. Ele disse, olha aqui, ó, me veio uma outra exigência. Porque não é tão simples. Direito previdenciário não é tão simples como as pessoas pensam. O brasileiro não está pronto ainda para usar o celular para pedir aposentadoria. O sistema já está pronto. O brasileiro não está pronto ainda. Alguns anos de ajustes aí. Mas a gente vai vencer isso. Olha, a Fabiane está perguntando aqui, quem falta 5 meses para cumprir o tempo de aposentadoria, como é que fica o pedágio? Eu vou deixar o senhor falar para ela de forma sucinta, porque esse também é um tema bem espinhoso, que vai demandar um tempo maior para a gente explicar, e o nosso tempo está esgotando. Mas eu deixo o senhor dar uma explanada para ela. Bem rapidinho, isso aí, na verdade, tem que ver o quanto de tempo faltava em 13 de novembro de 2019. Se faltava 5 meses em 13 de novembro de 2019, ela precisa trabalhar apenas 50% a mais do tempo que faltava. Em 13 de novembro. Agora, se é 5 meses hoje, a gente tem que voltar 10 meses atrás, são 15 meses em 13 de novembro,
Então, na verdade, ela tem que trabalhar 7 meses e meio do tempo que faltava. Então, até falta uma informação. Ela é 5 meses hoje ou lá em novembro? Se for lá em novembro de 2019, que faltava 5 meses, então falta só 2 meses e meio, né? Além dos 5 meses. Mas se é hoje que está faltando 5 meses, então de hoje tem que considerar o tempo que faltava lá em novembro, então são mais 10 meses. 10 meses de lá para cá, mais os 5 são 15. Então, falta os 5 e mais 7 meses e meio. Então, falta praticamente 1 ano e meio mês daqui para frente. Se falta 5 meses hoje, Sim. falta 1 ano. Vê que louco isso, né? Se falta 5 meses hoje, falta 1 ano e meio e 15 dias daqui para frente. Gente, é o seguinte, o tema, ele demanda mais tempo. Infelizmente, nós temos, né, o tempo contado aqui na live, senão ela encerra, a gente perde, mas é o seguinte, a live vai ficar gravada no @canal Mente Quântica, vocês terão acesso às lives. O doutor Marcelo agora é colaborador do canal Mente Quântica. Estaremos aqui novamente no próximo domingo, se Deus quiser. E aí, o que eu peço para vocês? Podem nos enviar essas perguntas. Pode enviar para o @canal Mente Quântica, para o @José Fernando Pinto, para o doutor Marcelo Tassinari. E a gente vai fazer um apanhado, e é isso que a gente quer. A gente vai retirando essas dúvidas no decorrer das lives. Tá? Então, Marcelo, eu deixo o senhor encerrar. Muito obrigado pela participação, muito obrigado a todos que passaram por aqui. E foi um prazer tê-lo conosco nesse domingo especial de início de primavera. Então tá. Encerrando então, com homenagem ao meu amigo poeta, vou encerrar então com o Mário Quintana, que é um expoente aqui do Rio Grande do Sul, o chamado Poeminha do Contra. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu passarei. Certo, meu amigo? Um abraço, uma satisfação enorme, tá? E espero estar aí no próximo domingo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito obrigado, doutor Marcelo. Muito obrigado a todos os seguidores que passaram por aqui. Nos envie as perguntas, na medida do possível nós esclarecemos. Boa noite a todos e tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.